You've made me the father of my dreams when I thought I only had fun uncle potential. This relationship with Trey is brand new. Becoming a mother, I lost a lot of myself. Às vezes, a vida das celebridades parece um conto de fadas, mas a realidade pode ser bem diferente. Blake Lively não conseguia parar de pensar no dia em que teria o filho nos braços. O plano de esconder a gravidez da imprensa até que estava funcionando, mas esse não era o maior problema. Blake começou a sentir um distanciamento do marido, e ela não entendia nada. Ela estava tentando ser a mulher perfeita e sabia que tinha nascido para ser mãe. Mas Ryan Reynolds começou a se comportar de um jeito estranho. Até que um dia, ele falou a verdade. Blake sabia de quem ele estava falando. Do pai do Ryan. Ele era o culpado de toda a sua ansiedade. Ryan vivia com medo da própria personalidade e cresceu cheio de inseguranças. O medo ficou ainda mais forte quando ele descobriu que seria pai. Já tinha passado muito tempo desde a última vez que ele tinha falado com o pai. Ryan sabia que ele estava muito doente, mas não conseguia perdoá-lo. E Blake sabia que o marido estava fazendo o melhor que podia. Com todo o carinho, ela disse a Ryan que para aprender a ser pai, precisava antes aprender a ser filho. Blake consolou Ryan e com toda a paciência conseguiu convencer o marido a fazer as pazes com o pai, antes que o Parkinson roubasse o tempo entre pai e filho. Foi assim que Blake conseguiu que a filha conhecesse o avô. E ela ainda ganhou o nome do pai de Ryan, James, como uma homenagem. E foi assim também que ela ajudou o marido a ser hoje o melhor pai do mundo. You've made me the father of my dreams when I thought I only had fun uncle potential. O Will Smith continua lutando para recuperar o tempo perdido com um dos filhos. O ator e o filho mais velho, Trey Smith, sempre tiveram uma relação conturbada. Foram necessários 23 anos para acabar de vez com toda a mágoa. Trey é filho do primeiro casamento de Will, com Sherry Zampino. O menino tinha apenas 3 anos quando os pais se separaram. Sherry filed for divorce on Valentine's Day. I was like, ouch, ouch. And I still told her, I said, no, you can't have a divorce. O sofrimento de Will por causa do divórcio levou alguns dias. Logo, ele convidou Jada Pinkett para sair e os dois engataram um romance. O astro só não imaginava o impacto que as mudanças teriam na vida de Trey. Na época, o ator era protagonista da série Um Maluco no Pedaço. A agenda profissional de Will fez com que ele tivesse pouco tempo para a família, e ainda tinha outro problema. Sherry não queria Jada envolvida na vida de Trey. The most difficult part was the week he told me he was introducing you to Trey. And I said, no, I don't think that's a good idea. Right. And he's like, well, it's happening. Isso acabou gerando ainda mais obstáculos para o Will estar com o menino. Por causa das imitações de Sherry, eles passaram a se ver cada vez menos. Ele cresceu se sentindo abandonado e com muita raiva do pai. Os dois construíram uma relação pesada e cheia de brigas. O nascimento de Jaden e Willow estremeceu ainda mais a relação. É que Will foi muito mais presente na vida deles do que na infância de Trey. I broke up a family. I didn't give Trey what I wanted for him. I didn't give him what he needed. I didn't give him what his brother and sister have. Right. That's hard. Quando percebeu que a relação com o filho estava por um fio, Will decidiu que lutaria o quanto fosse preciso para recuperar a ligação. Apenas quando Trey tinha 23 anos, a relação se estreitou. O rapaz abriu espaço para o pai participar mais da sua vida. Os dois começaram a fazer vários tipos de programas divertidos juntos. Pouco a pouco, Trey deixou o passado para trás e se reconciliou com o pai. Ele também se aproximou mais dos irmãos e começou a sair com eles. This relationship with Trey is brand new. When you get divorced and then start another family, that had effects on Trey that we're still healing and overcoming.
Really, in the last 2 years, has there been enough wisdom and emotional development to be able to lovingly address the issues? We're diving into creating a divine, loving friendship. Mais do que pai e filho, o Will e Trey se tornaram melhores amigos. So, I'm in Abu Dhabi at the F1. I brought my son, Trey. We've been hanging, and I take my kids separately on stuff just so they have their individual daddy time. So we've been doing this, and me and him, we hanging at the F1, and he just hit me with he said, you know what, Dad? He said, I just realized you're not just my dad. And he paused, and he said, I'm pretty sure you're my best friend. And I was like, yeah, man. Probably. Will aprendeu uma grande lição sobre os momentos que ficaram para trás. Não existe nenhum amor mais incondicional do que o de uma família. Tom Cruise não vê a filha há quase 6 anos, pela mesma razão que colocou um ponto final nos seus 2 casamentos e quase destruiu a sua carreira em 2006. O ator foi casado por 6 anos com Katie Holmes. O casal era tão querido que foi apelidado de Tom Kate. Parecia ser o casamento perfeito e o nascimento da filha deles foi muito aguardado pelos fãs. Até que Kate pediu o divórcio. Um dos motivos foi revelado em 2013 pelo próprio Tom Cruise. A Cientologia é a religião que o ator segue e só membros da igreja têm acesso a detalhes, mas um documentário revelou que imposições são feitas aos seguidores. Kate teria sido perseguida pela seita durante o divórcio. Ela não confirmou, mas deu uma declaração polêmica. Tom chegou a ser agressivo com um apresentador de TV que fez questionamentos sobre a religião. E não foi a única polêmica que ele se envolveu, não. Sua profunda relação com a seita fez com que ele perdesse contratos e a carreira do ator quase afundou. A imagem de Tom ficou tão vinculada à religião que arranhou sua imagem de galã. Kate já não suportava a convivência. O casal se divorciou e Tom deixou de ver a filha. Os líderes da religião diziam que a criança era supressiva e recomendaram que Tom se afastasse. Depois de um tempo, parece que o ator se arrependeu. Uma fonte próxima a ele chegou a dizer que Tom estava cansado de receber ordens e lamentava o tempo perdido com a filha, e queria fazer parte da vida dela de novo. Tom passou a enviar cartas para a filha Suri, e eles voltaram a se falar por telefone. Agora, o ator quer se reencontrar com ela, afinal, nada parece conseguir falar mais alto do que o amor de pai. Adele se arrependeu de ser mãe assim que pegou o bebê no colo. Nada a preparou para o sentimento de odiar a maternidade. A cantora britânica estava muito feliz em 2011 quando se casou com o empresário Simon Konecki, e o que ela não esperava é que a vida dela fosse mudar radicalmente apenas um ano depois. Após o nascimento de Angelo, seu primeiro filho, ela estava longe de se sentir a mulher mais feliz do mundo. Adele sentiu uma terrível frustração e impotência que a afetou profundamente. Becoming a mother, I lost a lot of myself. And I've struggled, and I still do struggle being a mum. It's really hard. A cantora enfrentava uma forte depressão pós-parto e teve que lidar com duras críticas por conta disso. A situação piorou quando Adele entrou em negação e rejeitou todo tipo de ajuda ou medicamento. Ela se afundou ainda mais na depressão. Foi então que ela decidiu se reunir com outras mães que estavam passando pelo mesmo problema que ela.
Aos poucos, ela começou a perceber que não era a única na mesma situação. E sem se importar com o que as pessoas pudessem dizer, Adele tomou uma importante decisão. Adele reorganizou sua agenda semanal para dedicar tempo a ela mesma. Apesar dos comentários negativos, ela conseguiu dar a volta por cima da depressão. De quebra, ainda se livrou de maus hábitos como fumar e beber, pelo seu próprio bem e, claro, pelo bem do seu filho. Após essa dura prova, Adele aprendeu a falar melhor sobre os seus sentimentos e, com a sua história, passou a ajudar outras mulheres que sofrem de depressão pós-parto. Agora, ela se sente plena e ama o filho incondicionalmente.